Boa noite, bem-vindas e bem-vindos a mais um AgroMeeting, o nosso espaço semanal digital das quartas-feiras à noite. É uma organização, o AgroMeeting é uma organização da Espaço Visual com o apoio mídia da Voz do Campo. É o objetivo do AgroMeeting contribuir para a criação e desenvolvimento de massa crítica nas agriculturas de Portugal e no mundo rural, portanto, tudo o que diga respeito à agricultura, à pecuária, à floresta, também ao turismo em espaço rural e serviços conexos. Hoje, a Conferência 2 tem como tema a cultura do medronheiro. É conferencista Filomena Gomes, docente na Escola Superior Agrária de Coimbra, do Instituto Politécnico de Coimbra. Filomena Gomes é licenciada em Civicultura, com mestrado e doutoramento em Biologia Vegetal. Iniciou a carreira profissional na Escola Superior Agrária de Castelo Branco, como docente na área de solos e fertilidade, 1982-85. De 1985 a 1995, trabalhou na área de melhoramento florestal e propagação de plantas na Portocelo Florestal. Desde 1995 trabalha na Escola Superior Agrária de Coimbra, nos cursos associados à floresta e à biotecnologia. Filomena Gomes, desde 2005, tem trabalhado no melhoramento do medronheiro, particularmente na propagação de plantas selecionadas. Desde 2012, tem colaborado em projetos de investigação e desenvolvimento, tanto ligados ao PDR 2020, ao PRODER e à Fundação da Ciência e Tecnologia, com várias entidades parceiras, para o melhoramento da cultura e das suas práticas culturais, desde a planta ao fruto, à sua transformação e incorporação em novos produtos. No âmbito dos projetos, há a referir a colaboração com entidades de investigação, Escola Superior Agrária de Castelo Branco, o INIAB, a Universidade do Algarve, a Universidade de Coimbra, entidades de desenvolvimento, como a Direção Regional da Agricultura e Pescas do Centro, associações BLC3, ADPM, ACEVRM e, portanto, e também pequenas e médias empresas, tanto a Greencon, e produtores, no caso da Lenda da Beira, Tiago Cristóvão e Monte da Lameira. Filomena Gomes, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um enorme gosto tê-la cá para falar sobre a cultura do medronheiro. É uma cultura que gera muito interesse e, portanto, dou-lhe a palavra. Obrigado. Vou compartilhar a tela. Okay. Obrigada. Ora bem, vou... Já estamos a ver a tela compartilhada. Penso que já estão a ver? Já estamos a ver a tela compartilhada. Sim. Ok. Pronto, em primeiro lugar quero agradecer o convite, espero passar a experiência que vos vou transmitir e... Ai, peço desculpa, está na última. Escape daqui. Ok, escape. Agora vamos para ver. Porque eu tentei. Ok. Já estava a agradecer a atenção, está ótimo. Ok. Pronto, primeiro quero agradecer o convite. O trabalho que vos vou apresentar é de uma grande equipa, como foi referido antes, colegas da escola. Nós, como escola agrária, temos as áreas desde a produção da planta, à condução, e depois as áreas de alimentar, portanto, que tem a ver com a transformação do fruto. Temos desenvolvido vários trabalhos com uma equipa grande, como já foi referido antes, nós temos trabalhado com instituições de investigação, como o INIAV, a Universidade do Algarve, a Escola Agrária de Castelo Branco, a Universidade de Coimbra, a Direção Regional da Agricultura, empresas como a Greencon, que foi uma startup na escola, produtoras que estão connosco desde o primeiro momento e que agradecemos muito, como o caso da Lenda da Beira e do Tiago Cristóvão,
a Micnatur e a BLC3, que nos têm acompanhado muito e com quem também temos aprendido muito na área das micorrizas, Monte Lameira de Monchique e depois as associações de produtores como a ADPM e o Severno. Temos aqui os vários projetos com que temos trabalhado e temos aqui um site na escola que eu queria deixar, em que estão identificados os parceiros, as notícias, os projetos em que estamos envolvidos, vídeos, ações de divulgação, artigos, publicações e comunicações e trabalho. Portanto, e que têm acesso e todos poderão acompanhar tanto para seguir o nosso trabalho. Ora, não está a passar. Calma. Engraçado, não está a passar para o slide seguinte, passou. Ora, o medronheiro é um recurso autóctone, é um recurso que até certo ponto tem sido subaproveitado, é uma espécie que está adaptada a ambientes muito diversos, desde o norte, Fisgas de Ermelo, Gerês até ao sul. É uma espécie com resistência ativa aos incêndios. Temos aqui figuras de Piodo em 2005, aqui o pomar da Lenda da Beira, na zona de Signo Santo, portanto, Pampilhosa da Serra, em que vemos a área ardida envolvente, portanto, isto em 2017, e aqui o pomar de Sr. Jorge Simões, no Estreito em Oleiros, em 2020. Mas também como pomar, como espécie, como fruteira, e como tem aqui, vem bem nítido no caso do Sr. Jorge Simões e na Lenda da Beira, é uma espécie muito recente, portanto há muito a aprender e a evoluir, portanto a termos plantas melhoras, melhor produtoras de frutos, com frutos mais duros para melhorar as condições de colheita de fruto. Ora, então, por aí começámos, foi por selecionar e propagar a melhor planta. Uma das coisas que é muito importante, e nós temos feito sempre, é que para fazer isto, os produtores são fundamentais. Portanto, junto dos produtores, eles conhecem as melhores árvores, identificam as melhores plantas, nós escolhemos os frutos são analisados na escola com diferentes parâmetros e em função disso selecionamos as plantas para a produção. Ora, quais são os fatores? Primeiro, o porte da planta não ser muito alta, a produção ter uma produção homogénea, portanto não alternar tanto anos de safra com contra-safra. A qualidade do fruto. Para a qualidade do fruto, por um lado temos a produção de aguardente e por outro lado o consumo em fresco. Quando falamos para a produção de aguardente, os parâmetros essenciais é o grau Brix, maior teor de açúcares, maior rentabilidade na produção de aguardente, a acidez, o pH e os açúcares redutores. Se falamos em consumo em fresco, sem dúvida vamos ter o calibre, os diâmetros, portanto, o ser duro, portanto, facilita a colheita, os açúcares, o equilíbrio entre os açúcares, a acidez e o peso do fruto. Então, se nós selecionamos a melhor árvore, isto quer dizer, ela é melhor naquelas condições, mas temos que garantir e saber e avaliar se aquela árvore que foi selecionada, quando a propagarmos, ela vai corresponder também a essas boas características. Então, para isso, o que é que nós temos que fazer? Instalar ensaios. E também vamos propagar como? Se eu chegar a esta boa árvore que foi selecionada para este produtor e colher os frutos e propagar através da semente, eu garanto a mãe, mas eu não garanto o pai. Portanto, o pólen pode vir de qualquer indivíduo e até do indivíduo com más características. Então, para a gente garantir que vai propagar uma árvore selecionada e igual a ela que foi selecionada, vamos fazer a clonagem, portanto, a propagação vegetativa. Portanto, selecionamos, colhemos ramos e depois fizemos aqui na escola e na Green Clone por micropropagação, que por exemplo a Cortevoada no Sul faz por estacaria. Portanto, propagamos as plantas e depois instalamos ensaios. O nosso objetivo no ensaio é confirmar se aquela árvore que foi selecionada tem boas características e em que locais ela se pode dar melhor, porque ela pode ter boas características nestas condições e não em outras. Então, nós temos os primeiros ensaios instalados desde 2007, primeiro na Pampilhosa da Serra, com a Lenda da Beira, portanto, Zé Martins. A litologia é xisto, os solos são litossolos e cambissolos, quer dizer, são solos, como podem ver aqui, muito pouco espessos, portanto uma profundidade muito reduzida, inferior a 10 cm, o pH muito ácido, pH 4.
temos um pomar de sequeiro e os resultados que vos vamos mostrar referem-se a resultados dos 5 aos 7 anos de idade. Portanto, neste gráfico, o que podemos ver é, à esquerda, vamos ter as plantas AL, que são os clones, AL selecionados pelo professor Américo Lourenço, e à direita vamos ter as plantas de origem seminal, que vão ser SE. Como vocês logo veem assim à partida, é que as plantas clonais têm uma produção muito superior comparativamente às seminais. Temos aqui 3 anos de produção, portanto a verde os 5 anos, a castanho os 6 anos e a azul os 7 anos. Ora, vemos aqui aos 7 anos que as plantas clonais tiveram uma produção neste ensaio de 1,6 toneladas por hectare ou 1,5 toneladas por hectare, comparativamente às plantas seminais de 692 ou 560 kg por hectare. Portanto, aqui a planta fez diferença, clonal versus seminal. Mas há aqui outra coisa que faz uma grande diferença, é este conjunto que está aqui à esquerda, quer nas plantas clonais, quer nas plantas seminais. E qual é esta diferença? Aqui a diferença é que estas plantas, quer clonais, quer seminais, quando foram instaladas, não foram adubadas à plantação, enquanto estas levaram um adubo. Portanto, um adubo de libertação controlada ao fundo da cova, ou este adubo, que é o 133, que é o 72121, que tem mais fósforo e potássio, que é muito importante para o desenvolvimento da raiz. E agora reparem a diferença, quer num caso, quer no outro, como as plantas que foram adubadas ao início, isso ainda se reflete na produção de uma forma significativa ao fim de 7 anos. Portanto, a adubação tem um papel muito importante e a adubação à plantação, um papel ainda mais importante, porque é na altura que o solo está mobilizado, que a planta vai tirar mais partido para desenvolver o sistema radicular e, portanto, depois ter um maior volume de terra para explorar em termos das raízes, de nutrientes e água. Portanto, primeiro fator, a planta clonal superior à planta seminal. Segundo fator, a importância da adubação à plantação, comparativamente a não adubado. E agora reparem outra coisa, mesmo aqui, é engraçado que as plantas clonais sem adubação, reparem o que é que elas produziram? 442 quilos, estão a ver, comparado com uma planta que foi adubada? Ok? E a planta seminal quanto é que produziu aos 7 anos? 289 quilos por hectare, portanto estão a ver aqui a diferença. Mas isto também nos dá outra informação, para este caso é o quê? Que esta planta clonal que foi selecionada é uma planta que está bem adaptada a condições, a meios duros, a meios com poucos nutrientes, a meios... Porquê? Porque ela conseguiu sobreviver nestas condições. Porque ela, se fosse selecionada em muito boas condições, com disponibilidade de água, provavelmente ela não ia suportar essas condições aqui nestes solos, litossolos com baixo teor de terra. Portanto, o que iria acontecer é que provavelmente a planta de seminal ia ser superior. Portanto, isto também é uma forma da gente perceber como é que os clones reagem em diferentes condições. Portanto, vemos aqui essas condições distintas. Aqui temos o ensaio clonal também instalado em 2007, no Estreito, no outono, na propriedade do professor Américo Lourenço, que selecionou destes clones os ALs. É um pomar com xisto solos, mas cambisolos, portanto, relativamente ao anterior, tem solos mais profundos, portanto, relativamente em termos de condições melhores para o desenvolvimento da planta. E isto reflete a produção global de 450 plantas, portanto, relativamente a esta área. Aqui na primeira coluna temos os dados que foram referenciados pelo professor Américo Lourenço, portanto, proprietário, e aqui temos a produção por hectare, quilogramas por hectare, reportando a valores de 581 plantas por hectare. O que é que nós vemos aqui ao fim de 10 anos, 2017, portanto, ele fez que tem 5 quilos por árvore, e em 2018 que foi um ano de contra-safra, mas ele conseguiu obter 5,75 quilos por planta, portanto corresponde a 2,9 toneladas por hectare ou 3,3 toneladas por hectare.
Há aqui uma questão muito importante, novamente a adubação. É o quê? Portanto, houve uma adubação em 2013, reparem, em 2014 como isto se refletiu a nível da produção, portanto melhorou muito a produção, e em 2017, e estão a ver como que apesar de 2018 ter sido um ano de contra safra em geral, ele aumentou a produção. Portanto, a adubação teve um papel importante e mais novamente com fósforo e potássio muito importante para o fruto e com boro, portanto, para aumentar também a tolerância ao stress hídrico, depois estamos a falar de um pomar de sequeiro. Quanto é que foi adubado aqui? 200 gramas por planta e também é uma zona com pH muito ácido, portanto também foi feita uma correção do pH na proporção de 300 gramas por planta com corbigram, portanto em que vemos aqui a melhoria dos resultados. Aqui temos um pomar clonal instalado em Proença Nova em 2014. Isto foi instalado no âmbito de um projeto PRODER, portanto, em que temos plantas produzidas, neste caso, pela Green Clone e o proprietário, portanto, parceiro, portanto, Tiago Cristóvão. A área é 2,1 hectares, é uma área de regadio e uma zona de xisto. Aqui temos a produção que foi observada em 2019, portanto estamos a falar 5 anos mais tarde, isto no pomar em Proença Nova. Esta apresentação foi feita no quarto encontro do medronho e do medronheiro, promovido pela Lenda da Beira, em Signo Santo, em Pampilhosa da Serra, em 8 de dezembro de 2019. Foi uma apresentação feita pelo João Dias, que é o técnico agrícola que dá apoio ao pomar do Tiago Cristóvão, né? Portanto, que está aqui apoio técnico engenheiro João Paulo Dias. Nós temos esta apresentação, se quiserem ver, pois têm acesso através deste link para a escola. Aconselho a ver porque eles fazem uma caracterização dos clones, como é que produzem, portanto, e tem uma informação muito importante. Aqui também ainda no pomar do Tiago Cristóvão, portanto, é que vemos aqui a floração e o vingamento dos frutos, portanto, nessa apresentação que foi feita. A produção que é reportada estamos ao 5º ano, os clones com melhor produção, o JF3, o JF5 e o AL6, portanto em que temos uma produção média de 8.000 quilos, portanto aqui temos uma produção quilos por planta 10 quilos, o AL5 3,5 e o AL6 7,5 quilos por planta. E depois, se isto for reportado ao hectare para o compasso que tem instalado, portanto, com 1.000 plantas por hectare, temos os valores aqui de 10 toneladas por hectare, portanto, variando entre 10 a 3.500 toneladas por hectare. Portanto, isto é muito, portanto, JF3, portanto, aqui e estes clones, vamos falar deles mais tarde. Portanto, novamente, alerto que podem aceder aqui à informação que estou a partilhar convosco. Aqui, em outubro de 19, portanto com 5 anos, a diferença em termos de clones. Aqui vou-vos mostrar, espero que deu. Isto é o clone AL05, na herdade da Galeana, ou seja, portanto, o AL5 que antes não tinha dado tão bons resultados, estão a ver, pronto, mas que ali naquelas condições, como o produtor refere, tem os melhores resultados. Depois aqui, cá está o AL5, isto no Tiago Cristóvão, portanto a gente numa visita, isto já em 2020, portanto já com 6 anos de idade. Depois, a partir daqui, o que é que nós temos que fazer? Portanto, selecionamos as plantas, avaliamos, propagamos por via vegetativa, instalamos ensaios e depois vamos ver os resultados no campo. O que é que a gente vai fazer? Aqueles clones que manifestaram boas condições, instalamos num pomar produtor de sementes na escola, na área agrícola. Porquê? Porque estão longe da mata. E o que é que a gente vai garantir? Vai garantir que
os frutos que colhermos aqui vão dar origem à semente que é proveniente de bons cruzamentos, não só da mãe, mas também do pai. Porquê? Porque todas as árvores que estão à volta são bons progenitores. Portanto, o que é que a gente vai fazer agora neste pomar produtor de semente? Colhemos aqui, lá está o AL5, que falou agora o colega da Messejana, portanto, que está aqui. Isto é semente proveniente destes cruzamentos, portanto o nosso objetivo vai ser a instalação de ensaios de descendência. Portanto, instalámos ano passado os primeiros ensaios, e isto vai permitir o quê? Selecionar as melhores árvores progenitoras para as diferentes zonas, porque elas poderão ter diferentes respostas em diferentes condições. E a partir daí, mais tarde, passar para uma segunda geração de pomar. Aqui no pomar produtor de semente, trabalhos estes orientados pela colega Justina Franco, que está mais associada à parte da condução das plantas. O que é que nós temos aqui? Este gráfico representa a média do número de frutos por cacho e por exposição. Se repararem, tem exposição sul, oeste, norte e este. O que é que nós verificamos? Que há um maior número de frutos por cachos em que exposição sul. Depois oeste, e com menor número de frutos por cacho na exposição norte. Portanto, são as zonas com maior luz, que vão acabar por ser mais visitadas pelas abelhas, em que vai haver mais polinização e, portanto, vamos ter maior número de frutos por cacho. Reparem outra coisa importante que isto nos diz. Nós temos aqui a maior produção, maior número de frutos até fevereiro, depois temos março, abril, maio e junho. Quer dizer, a queda de frutos verifica-se até fevereiro, até março, e a partir de março ela mantém-se constante. E isto é para todas as condições. Se nós, portanto, aqui é muito importante a questão da polinização, portanto, termos abelhas, a polinização é um fator muito importante para criar condições para o vingamento do fruto e para garantir a produção de semente. Ok? Portanto, isto... Ok? E aqui, neste caso, o que temos os clones, na mesma. Recordam-se ao bocado do JF3, que tinha maior produção. Portanto, isto é o resultado do JF3 e tem a ver com o número de frutos por inflorescência ou infrutescência. Estão a ver? Portanto, nós chegamos aqui com cerca, no início, em fevereiro, acima de 12 frutos por cacho. Eles caem, mas depois temos uma média que é superior a 11 frutos por cacho. Portanto, e que se mantém constante de março a junho. Portanto, cá está o JF3, portanto, em que o número de frutos por cacho temos à volta superior a 10 frutos por cacho. Depois vamos ter aqui, por exemplo, o IM4, que tem uma reduzida queda, o AL5, mas em todos eles, por exemplo, o AL2 tem muito menos frutos por cacho, tem 4, mas quase que não tem queda, não há queda nenhuma de fruto desde fevereiro até junho. O que é que nós estamos aqui a apresentar? É os valores do diâmetro equatorial e longitudinal e a comparação dos 2 anos de produção. Portanto, temos os clones. Isto é no pomar produtor de semente na escola, portanto, que foi instalado em 2015, e temos a produção em 2018 e 2019, portanto, com 3 e 4 anos. O que nós verificamos é que aumentou o diâmetro e, portanto, que nós temos todos os frutos em 2019 com diâmetro superior a 20 milímetros, portanto a 2 centímetros, e que o clone com maior diâmetro é o AL3 em 2019, que chega a ter um diâmetro superior a 25 milímetros. Esta figura que nós temos aqui, o que é que nós pretendemos mostrar? A produção, é a produção global no pomar produtor de sementes em 2019 e em 2020. O que é que vamos ter aqui? Os clones, os diferentes clones e o número de plantas de cada clone. Se repararem aqui, duas coisas podemos ver aqui. Primeiro, quais são que têm a produção máxima, por exemplo, em outubro, que estão aqui assinalados, em outubro vai ser o AL2, o AL3, o AL5. Depois, em novembro, portanto, o IM2, todos, e aqueles que têm a produção precoce, que começam mais cedo, JF2, que vão de agosto a novembro, com máximo em outubro. Portanto, se repararmos este que teve a produção máxima, portanto, o IM2, foi em novembro e teve 12 quilos,
ok? A média, depois temos em outubro este valor e aqui em dezembro, mas temos alguma produção em agosto, né? Agora reparem, o que é que aconteceu em 2020? Tal como está a acontecer este ano, foi um ano mais quente e úmido, com umidade e calor, o que é que acontece? Vai antecipar a produção. Portanto, ela, em vez de ser máxima em novembro, vamos ter uma produção máxima antes. Ok? Portanto, vamos estar aqui o IM2 e vamos ter a produção máxima já em outubro, e esta produção máxima em outubro foi superior a 15 quilos, ok? Portanto, isto dá-nos uma informação de como é que eles produzem, e isto vai variando sempre do ano para ano, e também em função da temperatura e da umidade. Mas diz-nos também quais são os clones que começam a ter a produção mais precoce, e aqueles que em outubro e novembro, aqueles que também vão ter a produção mais tarde. Este ano, já agora, tenho aqui uma coisa que é o JF2, estão a ver, o JF2 que aqui teve uma produção máxima em outubro, no ano mais quente teve a produção máxima em setembro, em 20, e agora, quando isto passar, pestana, tenho dificuldade em passar o slide para baixo. Vai chegar. Ok, foi uma fotografia tirada anteontem no Pomar, em que vamos ter este clone em produção, portanto o JF2 em produção em setembro. Era preciso que eu passasse. Ok. Se calhar vou fazer escape. Escape. Ok. A partir daqui, antes de tirar, vou passar novamente para aqui. Ok. Portanto, cá está o JF2. Com a produção, isto foi tirado no outro dia e, portanto, isto no Pomar produtor de semente, portanto, estamos em setembro. Ora, o que é que nós também fizemos, foi, em termos do último projeto, que é de melhoramento e conservação da espécie, foi feita uma prospecção e colheita das melhores árvores de norte a sul do país, e isto desde Fisgas de Ermelo no norte, Trás-os-Montes, até ao sul, portanto Monchique e a zona do Barlavento e Sotavento, e foram colhidas 200 plantas. Aqui tem a Saboia, com a ajuda dos produtores, nem sempre tivemos, e vão ver que é muito diferente. Aqui, portanto, os frutos foram colhidos, depois foi feita a medição, caracterização, diâmetro, a cor, a dureza, o grão Brix, a quantidade de açúcares e também a caracterização do molecular, a genética do DNA, para ver se havia diferenças entre as regiões. Aqui nesta zona, esta é a zona de Saboia, em que temos um produtor, portanto, eles costumavam, portanto, dizem, dá para colher a cavalo, quer dizer, montam por dentro da árvore, porque vão fazendo rolagens, quando a árvore cresce muito e, portanto, ela fica com cepo grande e permite entrar por dentro e colher por fora e por dentro. E como por dentro há mais luz, portanto, a árvore acaba por dar mais fruto. Ora, o que é que aconteceu? Aqui uma coisa muito interessante. Destes 200 acessos, muitos, a gente teve apoio dos produtores e faz toda a diferença. Quando não temos, vamos às regiões naturais e vamos nós tentando selecionar e torna-se muito difícil. Então, nesses casos, selecionamos as melhores plantas para a produção da aguardente ou aquelas com menos coisas lenhosas, portanto mais fáceis de comer, e separamos umas que são menos interessantes e vão constituir uma reserva que é colocada fora do seu local de origem e por isso é chamada êxito. E por outro lado, as melhores plantas, aquelas que tiveram melhores condições, foram instaladas no pomar produtor de semente. Portanto, permitiram, portanto, temos ali o pomar de semente antigo e, portanto, isto foi instalado em 2020. O nosso objetivo é aqui aumentar o número de indivíduos para criar diversidade genética. Foi feita a análise dos açúcares, portanto temos baixa quantidade de maltose, sacarose, glucose e uma elevada quantidade de frutose.
Aqui temos as regiões que foram colhidas, portanto, as tais 200 plantas do total das regiões. Temos o Barrocal, Caldeirão, Monchique, Algesura, Saboia, São Teotónio, Penamacora, Penha Garcia, São Mamede, Fisgas de Ermelo, Peso da Régua e Cadaval. Uma coisa muito engraçada, em Fisgas de Ermelo, o que nos levou ao Peso da Régua eram medronhos muito grandes, mas depois vamos ver a quantidade de açúcares e reparem a quantidade de açúcar muito baixa. Okay? E o mesmo acontece em Fisgas de Ermelo. Portanto, o teor de açúcar é muito baixo. Portanto, temos a coluna azul-glucose, a mais importante e aquilo que os frutos têm mais é frutose. Se repararem e se considerarmos aqui o valor de 10 gramas por 100 gramas, ou seja, 10%, os resultados mostram que onde é que tivemos inferior a, onde é que tivemos mais saboia? Os frutos aqui foram todos colhidos com o apoio dos produtores, faz toda a diferença. Portanto, eles já vão às melhores árvores, aqueles que já sabem que têm mais açúcar, que produzem mais e que são melhores. Portanto, o apoio dos produtores faz toda a diferença. A saboia, a monchique, toda a diferença. No Barrocal não tivemos apoio, portanto foi zonas inferiores e também teor de açúcar. Depois, Fisgas de Ermelo e Peso da Régua. Cadaval é superior, e há aqui uma coisa muito, São Mamede está mesmo no limite, mas uma zona mais úmida é Penha Garcia. Penha Garcia, apesar de ser uma zona seca, lá está o apoio dos produtores e cá temos plantas com o teor de açúcar superior de frutose superior a 10%. Aqui é sem dúvida claro que zonas mais úmidas como o norte vamos ter plantas em que os frutos vão ter menor teor de açúcar e, portanto, para produzir água ardente vão precisar de maior quantidade de açúcar. Também nós provávamos sempre o fruto para saber se para fresco era bom. Não é. Portanto, nestas zonas o fruto não tem açúcar e não é agradável. No Barrocal, o teor em açúcar é baixo e aqui pensamos que tem não só a ver também com a falta do apoio dos produtores desta zona, mas também é uma zona com calcário, é uma zona mais seca, o calcário, a água, a terra retém mais água, portanto também não há disponibilidade para a planta fazer fotossíntese e produzir açúcares, portanto torna-se mais difícil. Aqui temos então a instalação destes indivíduos que foram selecionados, os melhores indivíduos aqui foram selecionados e foram adicionados, portanto, a este pomar produtor de semente. No ano passado candidatámos este pomar para produzir semente ao ICNF e que foi aceito, portanto este pomar instalado na ESAC, portanto está certificado pelo ICNF para a produção de semente qualificada, porque conhecemos todos os indivíduos progenitores, temos toda a sua história e sabemos as suas características. Portanto, e para aqui foram utilizados, temos no total aqui 50 genótipos diferentes, destes 50, portanto, em 2020 temos mais 15 acessos destes 200 que foram selecionados anteriormente. Mas nós não temos só a parte do melhoramento, temos também da planta todas as práticas culturais, o que é necessário fazer para proteger os pomares, o revestimento do solo, a nutrição e fertilização, muito importante, como é que podemos melhorar as características para melhorar a produção e a poda, aquilo que há a fazer ou não fazer. Aqui de salientar a colaboração que a nossa colega, a professora Justina, tem dado, inclusivamente em ações de formação promovidas pelo Espaço Visual. O potencial de fruto também tem sido outra área muito importante. Nós temos o fruto do medronho pode ser vendido não para consumo em fresco, o Calenda da Beira já fez, mas também para produtos fermentados e destilados, e entre estes a água ardente é aquele que tem para já mais valia. Mas há produtos novos que o licor, a gina, a cerveja, portanto outros produtos novos que podem ser rentabilizados, e produtos não fermentados, como a produção aqui dos iogurtes, as compotas e outros produtos, e a valorização dos subprodutos como a biomassa resultante da produção de água ardente, portanto, que ainda é muito rica em compostos bioativos e que poderá ser valorizada. Novos produtos que já estão no mercado, temos o pão de medronho,
compotas, a Sugar Bloom na zona de Beja, em que já aparecem desde os chocolates com medronho, frutos secos e liofilizados que parecem exatamente como frutos naturais, muito bonitos, e depois todo este conjunto de produtos também comercializados pela Sugar Bloom. Aqui, outra coisa que não podia deixar de falar é, neste site, portanto, se forem, portanto, através deste site, na folha que diz artigos e publicações, temos diversos manuais que podem baixar em PDF, tem o Manual de Boas Práticas para a Cultura do Medronheiro, já temos 2 edições, a segunda edição foi realizada com a colaboração da REN e da Cooperativa Portuguesa do Medronho. Aqui nesta também tivemos a colaboração dos colegas da DRAPC e do INEAV. Aqui o caderno técnico do medronho com a colaboração do INEAV. Aqui a valorização das biorregiões, neste caso aqui temos para o medronheiro e para o castanheiro, e aqui o manual de boas práticas para o fabrico de aguardente de medronho. Neste caso é um livro, um manual, está à venda, mas a um preço muito razoável e é comercializado através da FNAC. Portanto, se forem ao site também têm acesso, como poderão ter acesso ao manual. É um manual que foi feito pela colega Goretti, da escola, e pela professora Ludovina Galego, da Universidade do Algarve. Portanto, a pessoa que trabalha também há mais tempo em produtos fermentados e na produção de aguardente. Portanto, também já é a 3ª edição do manual e é muito fácil de leitura, de compreensão, portanto, como deve fazer, o que não deve fazer, portanto, acho que é muito, muito fácil. Por outro lado, também, estando interessados no medronho, também no site da escola e na folha de ações de divulgação, organizámos em 21, em colaboração com a ADPM, 2 webinars, que é o primeiro webinar, o medronheiro da planta ao fruto, e o segundo sobre o medronho e sua valorização. Tivemos aqui a intervenção de vários parceiros, e com colaboração de produtores da aguardente, do pomar, que falámos há bocado do Tiago Cristóvão, e portanto vendo aqui vêm os seus testemunhos e poderá ser sempre muito interessante, e há sempre, portanto temos sempre coisas a aprender. Não podia deixar também de partilhar convosco outra coisa que temos no site da escola, é só notícias. Nestas notícias partilhar convosco esta imagem que nos foi enviada pelo João Pedro Borges, que é da Destilaria do Caratão, em Ceia, uma das mais antigas destilarias no norte, na região centro do país, em que mandou esta fotografia em que, reproduzindo as palavras dele, isto ardeu em 2017, já tem frutos em 21, portanto 4 anos, e na cratera surgida na cepa por ação de fogo cabem 6 pessoas. Portanto, isto realmente estamos numa espécie que é muito resiliente, que tem muito vigor e que, portanto, tem muito a dar. Também nas notícias, temos outra notícia também da destilaria Caratão, que foi lançado o primeiro cask strength português de medronho, portanto que também poderão consultar lá. Por último, no futuro, o que é que nós temos? É uma espécie fruteira com uma cultura recente, portanto temos muito que aprender. Para aprender e para evoluir precisamos de financiamento, projetos de investigação, precisamos investir no melhoramento, selecionar as melhores árvores para os diferentes locais e para o que formos produzir, na instalação e as práticas culturais e na transformação do produto. Depois, outros desafios de mercado que são muito importantes, quer dizer, ganhar escala de produção, porque se quisermos fazer iogurtes temos que fornecer polpa para haver capacidade de produção do iogurte e, portanto, tem que se ganhar escala. Ela terá que ser sustentada em resultados de investigação e desenvolvimento e depois temos capacidade de organização, quer a nível de produção e comercialização. Portanto, não podia deixar de falar em termos de organização, pelo menos nas 3 que eu conheço, que é a Cooperativa Portuguesa do Medronho, a Associação Arbutes, com sede no Alentejo Oeste, e a Apegarbe em Monchique, portanto. E acho que agora aqui é obrigada pela vossa atenção. Então, passo a escrever aqui. Ana Gomes, muito obrigado por esta excelente apresentação e transmissão de experiência e conhecimentos
Então passaríamos às perguntas, que são imensas. E a primeira diz: qual o compasso mais adequado à cultura de medronheiro, tendo em conta o sistema de condução mais adequado para resiliência aos incêndios e a melhor qualidade dos frutos? Ora bem, deixe-me ver aqui, acho aí depende muito da forma como foi feita a condução. Eu penso que está aqui entre nós a professora Justina, mas, por exemplo, eixo único, quando tínhamos o eixo único, eu referia ali o compasso, e o que eles estavam a utilizar era, deixa eu ver aqui, portanto, o compasso que eles estavam a utilizar era, ok, deixa eu ver que eu tenho aqui isso registado. Ok, 4 por 2,5 metros. Isto no caso do pomar em Proença Nova. Depois, se nós pensarmos no pomar no estreito, vamos ter plantas de 4 por 4, 3, mais ou menos, nessa. E se falarmos Sr. Jorge Simões, já estamos a falar 5 por 5. Mas eu acho que essa pergunta eu depois dava um bocadinho a palavra à professora Justina, pode ser? Para esclarecer Sim. melhor. Tenho um terreno bastante comprido, onde queria colocar medronheiros como bordadura. Okay. A que distância do muro devo plantar os medronheiros? Ok. Já agora uma coisa muito interessante, o medronheiro, a bordadura, é também uma espécie muito utilizada em termos de sebes biológicas. Por exemplo, aquele colega da Messejana começou a utilizar o medronheiro em sebe biológica para pomares de romã. E aí, em bordadura, 2 metros, 3 metros no máximo. Porque depois é uma espécie que dá para podar, ela regenera, portanto não tem problemas. Obrigado. Qual a melhor época do ano para plantar os medronheiros? Ok. É assim, nós temos, eu acho que eu antigamente tinha dúvidas e agora acho que a gente tem, é assim, a gente pode plantar durante o período de pausa vegetativa, e então temos o outono ou a partir de fevereiro, mas cada vez mais, considerando que temos o nosso risco maior é o verão quente e seco, e elas têm que resistir ao verão quente e seco. Da nossa experiência e das plantações que temos feito, eu acho que o outono é a melhor época. Plantar mal o terreno esteja úmido, se for uma zona mais quente, pronto, depois do verão de São Martinho, ou como a gente diz, a época de plantação na região mediterrânea, que é o 23 de novembro, portanto, depois do verão de São Martinho, já deixámos o calor, se já choveu, se o solo está úmido, acho que há toda a vantagem em plantar. A planta, apesar de estar dormente em termos de crescimento vegetativo, foliar, as raízes estão ativas, então ela vai permitir desenvolver a raiz, instalar-se melhor e sobreviver melhor durante o verão quente e seco, que é esse o grande risco. A qualidade Isto de é em plantas termos devo de escolher? em Sim, termos de certo. sequeiro, claro. Nada, eu é que peço desculpa. Que qualidade de plantas devo escolher para ter sucesso com esta cultura de medronheiro? Qualidade é muito importante e portanto, se nós identificarmos a zona, já da figura que eu vos mostrei, vimos a diferença entre as plantas conais e as plantas seminais. Portanto, a planta conal acaba por ter sempre melhores resultados que a planta seminal, mas temos é que escolher clones que estejam bem adaptados àquela condição. Isso é muito importante. Portanto, escolher as plantas de acordo com as condições. A melhor planta para aquele local. Quantos quilos de medronho se colhe por hora? E qual a melhor época para colher? Ora bem, nós na escola este ano já estamos a colher medronho a partir, começámos a colher em agosto. Este ano a colheita começou muito cedo. Agora temos plantas já com muito fruto, como aquela que viram, e eu acho que
Depende muito das condições, não é? Portanto, por exemplo, na escola é uma zona plana, não tem dificuldades. Em zona de montanha, com declives, com pedras, as coisas pioram muito. Mas eu não lhe sei responder, dar assim uma resposta certa, lamento. Apesar de ser uma planta de sequeiro, a rega, nomeadamente a gota, melhora a produção? Sem dúvida, sim. Acabaram de ver daquela apresentação, se nós tivermos condições para pôr rega, melhoramos a produção. Uma das coisas que aconselho, portanto, se virem aquelas apresentações que estão lá da planta ao fruto, vão ter a apresentação do Tiago Cristóvão, que é o tal pomar de regadio, numa zona de Proença Nova, portanto, que também não tem muita água, mas melhora muito a produção, sem dúvida, sim, havendo possibilidades, sim. Que cuidados a ter com o solo numa plantação adulta de medronheiros? Numa plantação adulta, ok. Há uma coisa muito importante que nós temos vindo a aprender cada vez mais, é que as plantas têm associações com fungos, que são as micorrizas, e essas associações são simbióticas, quer dizer que a planta desenvolver uma raiz grande, tem raízes pequenas, e que se vão estabelecer ligações entre os fungos e a planta. O que é que faz a planta? Faz aquilo que ela é fácil para ela, faz a fotossíntese, produz hidratos de carbono e dá ao fungo. O que é que faz o fungo? Vai criar uma hifa, um micélio muito grande e vai buscar água e nutrientes à planta. Se nós mobilizarmos o solo, o que estamos a fazer é destruir essas micorrizas. Portanto, mobilizar o solo, não. Por um lado, destruímos essas micorrizas. Por outro lado, o que podemos fazer, e é muito mais grave, é que se houver fungos patogénicos, a gente vai como que levar o fungo patogénico de uma planta para outra. E o mais grave é que levamos o fungo, ferimos e inoculamos. E por outro lado, destruímos as raízes e ela vai ter que investir mais. Portanto, para já, numa plantação adulta, quer dizer, mobilizar o solo é a plantação. Depois de plantar, de preferência não mobilizar, se for possível, fazer cobertura, relva, pastagem, cobrir com mulching, portanto, cobrir como viram aquela fotografia do pomar, portanto, com biomassa de resíduos da floresta. Portanto, essa biomassa vai ter um papel muito importante, vai contribuir para a matéria orgânica do solo. Uma matéria orgânica, como tem muito carbono, é muito castanha, vai decompor lentamente. Por outro lado, como está à superfície do solo e como tem espaços muito grandes, vai reduzir a perda de água. Portanto, vai proteger a quantidade de água que está no solo, vai criar vida no solo, e nós temos que criar vida no solo. Portanto, não mobilizar a própria folhada que o medronho deixa, porque ele vai caindo muito a folhada, também ela vai decompondo lentamente. Portanto, ela é muito importante para a melhoria das condições de solo. A matéria orgânica é muito importante, é ouro nas culturas. Na zona da linha, portanto, fazem o controle da vegetação do solo através de motorroçadoras? Sim, se for necessário, motorroçadoras, sim. Se for ser necessário, sim. O que nós fizemos ali na escola, naquela fotografia, portanto, aquilo é uma zona plana, que no início tínhamos é uma zona que encharca muito facilmente, portanto temos um cômoro, e agora cobrimos com biomassa, portanto compramos biomassa de casca de eucalipto, portanto a destroçar eucalipto e portanto e cobrimos. Isso melhora muito as características do solo, né? Reduz a perda de água, reduz o abrolhamento, portanto a germinação de infestantes, controlamos também assim as infestantes. Obrigado. A próxima questão, creio que será de alguém que entrou tarde, porque acho que esta foi respondida. Que ações de investigação fez o seu grupo com o medronheiro e quais os resultados obtidos? Que será necessário investigar nos próximos anos? Eu acho que que a apresentação responde a estas duas questões, não é? Acho que sim, só aconselho a ver a apresentação se fica disponível. Claro. Ou a consultar o site, tem lá muito o que é que a gente fez e o que é que a gente dispôs às pessoas e
Que doenças deve ter em atenção para o medronheiro e, eventualmente, que tratamentos fitossanitários fazer? Pois isso, pronto, posso deixar para a Justina responder também. Ok. Não sei. Eu creio que esta que já respondeu, portanto, as micorrizas dão bons resultados nas novas plantações de medronheiro. Uma coisa muito interessante, nós experimentámos um ensaio este ano com um polímero que retém água e com micorrizas, e é impressionante. As plantas que tinham o polímero e as micorrizas resistiram muito, quer dizer, sem dúvida, as micorrizas são fundamentais para a sobrevivência da planta e para ela se adaptar, sem dúvida. Que soluções de adubação existem para o modo de produção biológico? Em termos para, não percebi se era... Que soluções de fertilização, peço desculpa, que soluções de adubação existem para o modo de produção biológica? A questão é esta. A questão é essa, ok. Olha, por exemplo, corrigir o pH, o Corbigram é biológico, não é? Corbigram, eu acho que é. Portanto, o Fertigasa é biológico. Portanto, há uma coisa muito importante, corrigir o pH, outra muito importante, fósforo, e depois quando a planta começa a produzir potássio. E a matéria orgânica ela agradece sempre, mas eu acho que a professora Justina responderá também melhor a essa. Ok. Como controlar as infestantes na linha ao longo dos 5 primeiros anos de plantação? Ok, isso pronto, isto aí é muito importante. Há zonas em que é brutal, porque é muito competitivo e é uma planta pequenina e cresce mais devagar, portanto com corta-matos, portanto não interferir a nível de solo, corta-mato, deixar até, portanto vai cobrir o solo, será a forma que parece melhor. Qual a produção esperada em cada ano, do primeiro ao 10º ano? Eu acho que também apresentei ali resultados, portanto, e depende muito da zona e da planta que tiver. Né? Vimos ali resultados que falámos das plantas clonais e das plantas seminais. Depende muito das condições. Ok. É possível a apanha mecânica? Que eu saiba, não acho, portanto, não sei se já alguém tentou. O cuidado da apanha mecânica, temos que pensar numa coisa, é que na apanha mecânica nós estamos a fazer durante o outono e temos flores da produção do ano a seguir. Portanto, não podemos comprometer a produção do ano seguinte, que está num ramo mais acima. Portanto, isso parece-me um bocado, temos que ter muito cuidado. Talvez, mas é preciso ter cuidado porque são, por exemplo, o pinheiro manso também estamos a produzir, a colher um ano e temos a produção dos 2 anos seguintes na árvore, mas mesmo assim são ligações mais fortes do que aquela que acontece com a flor no madronheiro, ok? São ramos que parecem mais delicados. Aqui tem uma limitação, não é? Porque não amadurece, os frutos não amadurecem todos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, sim. Mas isso é outra coisa. Passagens durante vários meses, não é? Exato. Mas também isso é uma coisa que nós podemos melhorar muito com o melhoramento da planta. Podemos fazer muito com o melhoramento da planta, selecionar clones. Por exemplo, uma das questões que é, há pessoas que preferem que o clone vá produzindo durante todo o ano, durante toda a época, porque assim a colheita é feita com a família, do que concentrar tudo. Está a ver? Portanto, mas acho que é uma coisa que nós podemos melhorar, sem dúvida, com melhoramento, portanto, ir para aí através da seleção das plantas e sempre com o apoio dos produtores, né? Que identificam os indivíduos nessas condições. Qual a máxima altitude que se pode colocar a cultura do medronheiro? Já bem, eu acho que eles referem agora aqui, isso acho que é referido no Manual de Boas Práticas para o medronheiro, eu de cor não lhe sei dizer, e portanto, mas há uma coisa que nos permite sempre ver, medronheiro à volta,
Se a gente vir medronheiro, silvério, quer dizer, é porque ela está lá. Estão a ver? Portanto, é sempre um indicador. Se a gente não vira, temos de ter mais atenção. Claro. É possível adquirir plantas destes clones? Sim, é possível. Portanto, a empresa que está a comercializar as plantas é a Green Clone. É uma empresa que foi startup na escola, tem sede em Cantanhede, e através do site da escola, ou Green Clone na net, conseguem aceder ao site. Que operações culturais se tem que fazer numa plantação adulta desde janeiro até dezembro? Desde janeiro até dezembro. Ora bem, temos as podas, mas aí vai a professora Justina também falar. Pode ser das podas, dessas coisas, pode ser, posso passar. Sim, claro. Está a ver? Podas, Claro. adubações, temos as podas, a fertilização, portanto, no início da primavera, fertilizar ou pôr matéria orgânica, as podas, portanto, isso são coisas muito importantes, não é? Sim. Mas acho que devia ser ela. As fertilizações, se é adulta, o fósforo vai ser muito importante, o potássio para dar açúcar, o boro para dar resistência à seca, se tivermos seca, o cálcio para tornar o fruto a parede mais calcificada e, portanto, ser mais duro, portanto, não apodrecer tanto, mais dureza. Assim. Ok, obrigado. Nada. Que fertilização de plantação se deve fazer para implantar bem o medronheiro em solos pouco férteis de origem florestal? Ok. As fertilizações, há uma coisa muito importante. No início, a planta o que é muito importante é desenvolver a nível do sistema radicular. Portanto, aquilo que nós devemos fazer, portanto, se for muito ácido, fazer análise de solo, portanto, se for muito ácido, tentar corrigir o pH, usar um calcário dolomítico, porque aí podemos introduzir cálcio e magnésio, e depois, no nível da plantação, utilizar sempre mais fósforo e potássio. Portanto, o fósforo é muito importante para o desenvolvimento da raiz, portanto, se utilizarmos adubos compostos, menos azoto, mais fósforo e potássio. Aquilo dos ensaios que nós utilizamos e o que fazemos por rotina é adubação com adubo de libertação controlada ao fundo da cova, porque é feita, portanto, abre-se o buraco, coloca-se e, portanto, é mais rápido. E, ultimamente, também temos utilizado o superfosfato, portanto, é colocado junto a 20 centímetros, um palmo, uma lata de sardinha por cada planta. Portanto, o fósforo é muito importante para o desenvolvimento da planta, da raiz. Mas isso depende muito da análise de solo, né? Portanto, é sempre conveniente fazer análise de solo. Mas veja, também aconselho novamente ler o Manual de Boas Práticas, tem lá a parte da instalação, e ver no webinar uma parte da plantação, também refere essa parte, de forma mais cuidadosa. Ok, excelente, obrigado. Quais as operações que recomenda para implantar bem o medronheiro substituindo o eucalipto? Okay. Em que zona é que está o eucalipto? Depende, mas pronto. É assim, se nós temos eucalipto, vamos cortar o eucalipto, tirar a madeira. Depois, a primeira etapa é reduzir a rebentação da toiça, né? Porque ele rebenta. Então, quando nós, imediatamente após o corte, vamos aplicar o Roundup numa determinada concentração, que agora assim de cor não sei, mas pronto, a controle das invasoras também fala nisso. Não é preciso aplicar em toda a toça, basta aplicar na parte exterior, portanto, mas tem que ser imediatamente após o abate, para que ela absorva e morra, ok? Isto é fundamental, porque depois mais tarde será mais complicado. Portanto, abate e aplicação imediatamente na toça, portanto, com um pincel, aplicar a parte exterior Roundup. O que é que a gente está aqui a fazer? Reduzir portanto, a capacidade de rebentação do eucalipto. Depois, o que é que nós podemos fazer para mobilizar? Se o solo, podemos, entre toças, portanto, entre as toças, tentar, há várias situações que nós já testámos até com o próprio eucalipto aqui, entre as toças, abrir covas,
ok? E colocar as covas, portanto, e colocar a planta nessas covas. Como é que podemos abrir as covas? Portanto, é muito importante que a abertura da cova permita que as raízes se desenvolvam. A gente é a primeira, vamos dar condições para ela desenvolver, portanto, que a cova seja, portanto, quebre horizontes, portanto, abrir as covas para a planta se desenvolver, portanto, entre toças, portanto, e aí, e deixamos, até podemos deixar, tiramos a madeira, quando as bicadas passarmos com o trator por cima, elas até podem ficar resíduos na entrelinha, e portanto é matéria orgânica que vai ficar no solo. Cobrindo o solo também vamos reduzir a capacidade de germinação de infestantes e protege a perda de água e portanto melhora as características do solo e portanto implantamos entre as toças. Obrigado. Que apoio com água de rega se deve fazer nos primeiros anos de plantação do medronheiro? Presumo que será em sequeiro. Não percebi, desculpa. Não. Que apoio com água de rega se deve fazer nos primeiros anos de plantação do medronheiro? Ok. Ora bem, nos primeiros, portanto, em termos de sequeiro, se a gente quiser regar, ok. Qual é a experiência que a gente tem? A experiência que a gente tem, portanto, isto a gente vai aprendendo, vai errando e pronto, é isso que também partilho convosco, né? Portanto, portanto, primeiro plantar cedo, ok? Quanto mais cedo plantarmos no outono, mais a planta se vai desenvolver as raízes e suportar melhor o verão quente. Isso é fundamental. Quando começamos a plantar a partir de fevereiro, março, e cada vez o ano fica mais seco, mais cedo, e torna-se muito difícil, ok? Portanto, o que é que nós, neste caso, convém fazer? Por exemplo, da nossa experiência, se nós regarmos e deitarmos água e formos embora, o que acontece é uma coisa ruim, porque vai ficar uma camada de terra fina que depois vai secar, vai abrir e há perda de água por evaporação. Portanto, a primeira coisa que eu acho que é muito importante é cobrir o solo, onde a gente, quando planta, fazer uma caldeira para concentrar a água e nessa caldeira pôr o tipo de biomassa. Isso é muito importante, até podia por acaso ter mostrado umas fotografias que nós fizemos isso em Mortágua, com uma plantação que fizemos com a Câmara Municipal. Portanto, é que temos a planta e depois temos... e faz tipo um donut, portanto temos a biomassa de eucalipto, tanto cobre, e o que é que isso permite? Reduz a perda de água e portanto se regarmos a água vai ficar retida durante mais tempo, portanto muito importante se regar ficar retida durante mais tempo e portanto se não tivermos biomassa regamos e depois no fim de regar vamos passar com uma pá de terra e lançar por cima da caldeira, porque senão ela depois vai evaporar, ok? E, portanto, tentar evitar o mínimo, quer dizer, regar, mas é preciso ter um balanço certo, porque se nós deitarmos sempre água, a raiz vai ficar mais à superfície, como que viciada na água que a gente lhe está a dar, e a gente tem que obrigar a pensar que tem que ir para baixo procurar a água. Tem que ser uma rega com ponta, peso e medida, não é? É isso. Como se costuma dizer na gíria, que é ver quanto basta, não é? Nem muito, nem pouco. É isso mesmo. Claro. Temos connosco a professora Justina Franco, bem-vinda. Obrigado. Peço desculpa que estava com o som desligado. Estou destreinada. Então, boa noite a todos. Boa noite. Parabéns, Filomena, pela excelente prestação. Espero estar à altura das questões. Ora, as questões que a Filomena me passou, a bola que ela me passou, vamos começar pelos compassos. Penso que seria a primeira. Sim. E relativamente aos compassos, eles vão depender do sistema de condução a adotar. Sendo que relativamente aos sistemas de condução, nós ainda estamos numa fase embrionária. O que sabemos desta cultura não é o mesmo que sabemos sobre macieiras ou pereiras e mesmo aí todos os anos estamos a afinar compassos. Mas o que é essencial? Primeiro, a cultura do medronheiro tem que ser uma cultura sustentável. Logo, na entrelinha tem que permitir a passagem das máquinas.
Das máquinas para quê? Para manter o coberto da entrelinha sob controle, pelo menos antes da colheita e em primavera-verão, fazer o controle das infestantes na entrelinha. O que quer dizer, o trator tem que passar, e tem que passar quando as plantas estão adultas. Por isso temos que ver que trator temos, que máquina vamos utilizar. Depois, não nos podemos esquecer que em termos de compassos, a luz é fundamental, porque se nós não tivermos luz, as folhas não fazem fotossíntese. Logo não pode haver sombreamento. Depois, como eu dizia, depende do sistema de condução. E no sistema de condução, depende se vamos ter um vaso ou se vamos ter vários eixos. No caso do medronheiro, e o Tiago Cristóvão tentou fazer o eixo central revestido, mas o medronheiro é muito teimoso e não se adapta bem ao eixo central revestido e tende a ir sempre para a forma de arbusto. O que quer dizer que, no mínimo dos mínimos, na entrelinha, 3,5 metros, mas o que eu considero muito apertado, e só se tivermos solos muito férteis, e ao nível da linha, 2 a 3 metros também no mínimo. Mas isto, se nós pensarmos que, se tivermos uma planta com múltiplos eixos, por exemplo, 3 eixos, significa que num só sítio vamos ter 3 eixos que vão ocupar espaço, e então temos que alargar o nosso compasso. Não sei se respondi ou não. Martino? Sim, respondeu. Percebeu-se perfeitamente. Sim. Pronto, então, sim. Depois outra questão que eu penso que andava aqui um bocadinho, as pessoas querem muito números e querem muito contabilizações, mas não é fácil. E uma das questões era quando é que se fazia a colheita e quanto é que se colhia por hora. Primeiro, nós temos plantações muito diversas. Temos plantas ainda naturais, muito grandes, difícil acesso, terrenos de encosta, complicado. Por outro lado, plantas, umas melhoradas, outras não melhoradas. A informação que nós temos do Sr. Zé Martins em pomar, e no pico da colheita, que por dia uma pessoa colhe à volta de 70 quilos. Mas é no pico da colheita. O pico da colheita depende da planta. Nós já vimos, e a professora Filomena mostrou, que há clones em que, em anos considerados normais, têm o pico da colheita em outubro, há outros que têm em novembro, há outros que se colhe mais em dezembro. Mas também há clones que em agosto já se começa a colher. E há outros que em janeiro ainda têm fruto. Claro que nestas franjas a quantidade que se colhe é menor, porque cada planta tem menor quantidade de fruto a colher. Por isso tudo é variável. Outra questão que penso... Em síntese, fazendo umas contas face ao valor apontado dos 70 quilos por dia, portanto isto daria 8,75 quilos por hora, portanto no pico, o que quer dizer que as variações de colheita por hora estarão entre os 2 quilos e os 8,75, não é? Portanto, agora temos que ver se temos plantas como as do Tiago Cristóvão, em que podemos ter 14 frutos por cacho, ou se temos plantas que têm 4 frutos por cacho. Depois temos que ver a que altura estão os cachos, se estão com fácil acesso ou não, se temos terrenos planos ou se temos terrenos de encosta, se temos que andar com um cambo a descer as plantas ou não. Isso leva-nos, e eu agora vou já um bocadinho para as podas e para os sistemas de condução. Relativamente às podas e aos sistemas de condução, aquilo que eu costumo dizer é que os frutos têm que estar acessíveis à nossa mão. Ou seja, no máximo, o que podemos utilizar é um pequeno sacho ou um campo para baixar os ramos, mas que a nossa mão tem que lá chegar. Não podemos andar com escadotes nem com plataformas, que isso, para a quantidade de fruto colhido, é impensável e extremamente caro. O que quer dizer, do meu ponto de vista, as plantas têm que estar acessíveis e os frutos têm que estar acessíveis à mão. O que quer dizer que tudo o que vai acima de 2,5 metros são frutos cuja colheita fica extremamente cara. Relativamente às podas,
o que queremos é que as folhas estejam bem iluminadas e que o ar circule, porque se as folhas estiverem bem iluminadas e se tivermos água no solo e se tivermos nutrientes, as folhas fotossinteticamente vão estar ativas, vamos ter indução e diferenciação floral e vamos ter produção, e por outro lado vamos ter mais frutos vingados e frutos com maior teor de açúcar. Logo, se for para fazer aguardente, vamos ter maior rendimento. Se tivermos folhas à sombra, então essas vão ser parasitas daquelas que estão ao sol. Quer dizer com isto que, quando nós podamos, devemos fazer com que aquilo que do ponto de vista teórico nós dizemos, todas as partes da ramaria estejam bem iluminadas. Acresce a isso que quando a planta está em floração, se as flores estiverem bem expostas e bem iluminadas, os agentes polinizadores também as visitam mais, vamos ter maior polinização e fecundação e vamos ter mais frutos vingados por cacho. Isto leva-nos, então, que é quando podar e como podar. E aí, para quem está muito interessado nesse assunto, eu diria que a Espaço Visual já tem um tutorial em que, de alguma forma, nós fazemos demonstrações de poda. Quanto tempo é que demora a podar uma árvore? Depende do tamanho da árvore, depende da idade da árvore, depende do sistema de condução, depende das condições fitossanitárias da planta, depende de muitas coisas. Não sei se me estou a não entender. Sim, perfeitamente, claro. Parece o depende que estou a mandar bola para o ar, mas não é. Cada caso é um caso. E no tutorial que nós fizemos vê-se exatamente isso, em que há plantas que nós podamos em poucos minutos e há plantas que levamos alguns minutos a mais. Se tivermos uma planta cuja produção já está pouco acessível, que a parte de baixo já está desguarnecida, com poucas ramificações, nós sabemos que o medronheiro tem muitos gomos dormentes e que se nós fizermos uma poda de rejuvenescimento, ele responde. E nós fizemos podas de rejuvenescimento este ano, em maio, e passado 2 meses nós tínhamos lançamentos com 56 centímetros. O que é que fizemos um mês após isso? Dos lançamentos todos que tínhamos, fizemos uma seleção de 3 a 4 lançamentos para fazer ou um vaso ou um multi-eixo. E rolar um medronheiro mesmo muito grande com motosserra são poucos minutos. E a poda está feita. Não sei se me estou a não fazer entender. Perfeitamente. Acho que está relativamente, e acho que sobre podas é assim, sempre que possível nós devemos fazer as chamadas podas em verde, ou seja, quando a planta está em atividade vegetativa. E se nós fizermos essa poda, eu diria em abril, maio, a planta tem grande capacidade de cicatrização, a precipitação já não é muito elevada e já não há grande problema de infecção de ferida. O fazer poda de inverno, nós temos que pensar que a colheita se faz no inverno e a fazer será sempre depois da colheita, nunca antes da colheita, porque senão os frutos caem. Temos que ver que um medronheiro não é como uma macieira que nós colhemos, no máximo fazemos 2 passagens. E por outro lado, a macieira no inverno não tem folhas. O medronheiro no inverno, para além de ter folhas, tem flores e tem frutos. Por isso vai nos condicionar as épocas de poda. Martina, eu não sei se relativamente às podas eu não preciso mais esclarecimentos. Não, está perfeito. Acho que podemos avançar. Então, sim, relativamente a pragas e doenças. O medronheiro, aquilo que nós temos identificado e o que temos reportado dos produtores não são grandes problemas. Que problemas é que têm surgido? Quando, por vezes, se fazem podas demasiado drásticas e há plantas muito vigorosas, em que o ar não circula e que temos muitos lançamentos e lançamentos muito viçosos, podem aparecer afídeos. Depois, esporadicamente, pode aparecer
alguns mergulhos, a traça do medronheiro, a borboleta. E relativamente a doenças, aquela que é mais comum é a antracnose. Nem para pragas, nem para doenças há ainda produtos homologados, o que quer dizer que a aplicação de produtos está limitada porque não estão homologados. E em agricultura biológica, muito menos. Ou seja, neste momento não há ainda produtos homologados para o medronheiro. O que fazer para controle? É de alguma forma, através das podas, da nutrição e da rega, tentarmos fazer uma boa gestão. As boas operações, as boas práticas culturais e o bom senso. Relativamente a fisiopatias, o que é que tem acontecido? E isso acontece-nos com muito mais frequência. É frutos mumificados, ou seja, são frutos que ficam pequeninos, muito duros, que não chegam nem a crescer, nem a amadurecer. Do que temos observado, a mumificação deve-se à falta de proteção mecânica das folhas, ou seja, são frutos que estão muito expostos ao sol, aquece muito e o fruto defende-se e mumifica. Por isso eu penso que, e novamente, boas operações culturais, podas, nutrição, rega, folhas com qualidade, frutos protegidos, porque as folhas não têm só o papel de fazer fotossíntese, também têm o papel de chapéu de sol, de proteger os frutos, e aí reduz-se muito a mumificação dos frutos. E não sei se existiam ou não mais questões. Acho que estão todas. Consegui apanhá-las todas? Sim. Do que eu tenho anotado, acho que conseguiu apanhar tudo. A próxima questão diz o seguinte: o que vale a fileira do medronheiro e o que pode valer nos próximos 5 anos? Ora bem, Justina. Voltamos outra vez. Números é muito difícil, estatísticas em Portugal pior ainda. E se consultarmos os últimos dados do Fórum Florestal, inclusive há erro de zeros. E as produções que vemos são superiores às produções da azeitona. Eu penso que daquilo que temos e do conhecimento que temos, se nós pensarmos em 6.000 toneladas por hectare em 2020, somos capazes de não andar longe. Pensando nas produtividades que o medronheiro tem, nas áreas plantadas, mais do que isso, em valor, não sabemos. Sim, 6.000 toneladas de produção total, é isso? Eu penso que sim, andará por aí, e acho que se pensarmos na produção total que nós temos em Portugal, por exemplo, do mirtilo, é sempre inferior. Sim, claro. E relativamente ao próximo futuro, qual é que é a vossa sensibilidade? Filomena, queres responder? Eu acho que vai haver um incentivo porque estamos perante uma espécie que tem um valor muito importante na floresta, pela resistência aos incêndios florestais e pela capacidade de trazer pessoas para as regiões de montanha, fixar populações, criar cortinas de abrigo. Portanto, acho que tem um papel importante, vai aumentar a área de medronho. E, por outro lado, acho que há, neste momento, e tem havido uma investigação em termos de não vamos só continuar a produzir aguardente, vamos produzir outros produtos, transformar, portanto, eu penso que aí vamos melhorar as soluções. E na escola temos feito trabalho de investigação, outros colegas na área de transformação, para fazer os iogurtes, para introduzir em pão, quer dizer, temos que ter outros produtos que criem mais-valia. E, portanto, eu penso que o medronho tem futuro por essas razões, porque ele vai aparecer mais
é aquilo que a gente viu, ardeu tudo e temos ali um medronheiro a arrebentar. Portanto, o medronho, vamos ao piódão, depois dos incêndios é o medronho que lá está. Portanto, a área de medronho pode aumentar, tem um papel importante na proteção da floresta, na proteção das aldeias, na criação de barreiras. Portanto, além de fazer esse papel, poderá também produzir. E então, para produzir, vai criar mais valia. Agora, para isso é muito importante que as pessoas se organizem, quer em termos das suas associações, ganhar escala, comercializar, etc. Portanto, tem que haver aqui esta ligação, acho que é muito importante. Não sei se respondi. Respondeu perfeitamente. Quais as variedades que recomenda para uma plantação de 3 hectares na Serra de Valongo? A Serra de Valongo é muito... A gente teria que saber mais, portanto, condições, características de solo, etc., exposição, portanto, são coisas muito importantes para... Mas dando essas condições, só lá quem comercializa a Green Clone já tem informação dos clones para avaliar quais são os clones que melhor se adaptam a essas condições. Ok, obrigado. Tentei transplantar vários medronheiros, plantas que arranquei na floresta e plantei no jardim de casa. Infelizmente sem sucesso. Morreram todas as plantas. O que estarei a fazer mal para ter este insucesso? Ora bem, pode ser várias coisas. O tamanho da planta, portanto, se a planta for mais pequena, a gente conseguir levar a raiz, portanto, abrir o buraco grande no jardim, plantar e depois regar. A época do ano, portanto, fazer no outono para que ela depois se vá instalando e sobreviva no verão. Portanto, época do ano, o que se tira. Muitas vezes as pessoas também diziam que o medronheiro era como a oliveira, levando... neste caso até não é jovem, é mais velha, uma parte velha da planta, de uma planta velha, e enterrando que ela era capaz de enraizar e recuperar. Mas, portanto, primeira época do ano, outono, é importante o solo úmido e que tenha um período grande para ela se estabelecer. Preparar o terreno para ela desenvolver, levar o máximo de raiz e cuidar dela durante esse primeiro ano. Obrigado. Fazem o controle de maturação dos frutos? Qual o grau Brix ideal? Maturação dos frutos. Já está aqui a nossa colega da escola, a Goretti, que está ela poderá responder, está aqui a Goretti, que eu já vi, e trabalha na parte da aguardente e transformação. Portanto, se ela ainda cá estiver... Mas para isso tem que nos mandar o Filomena, e-mail. mas nós nos nossos manuais temos essa informação. Não, sim. E por outro lado, então a própria Ludovina Galego também publicou já há uma série de anos a qualidade mínima dos frutos para aguardente. Sim. E para aguardente, tudo o que é inferior a 20 graus Brix, o rendimento em aguardente é muito baixo. Se nós pensarmos em fruto fresco, se pensarmos em frutos com 25 graus Brix, como nós já encontramos, ou até superior, isso os nutricionistas dizem-nos come um e não come mais, porque senão temos problemas de diabetes. E tal como a Filomena também disse, em zonas em que os frutos são grandes, normalmente esses frutos têm menor teor de sólidos solúveis ou grau Brix. E esses frutos têm maior aptidão para fruto fresco. Por isso, qual é o melhor grau Brix? Eu volto outra vez ao depende do destino do fruto. Se eu quero fruto fresco, então quero um fruto grande, com esclareídeos mais diluídos, menor quantidade de esclareídeos e menor teor de sólidos solúveis, e um fruto bonito. Se eu quero um fruto para aguardente, então aí, quanto maior for o teor de sólidos solúveis, maior é o rendimento quando a fermentação. Certo, obrigado. As adubações resultadas afetam a qualidade do medronho? À plantação, a adubação, o azoto tem que ser reduzido. Posteriormente,
da informação que nós já tivemos e que está também publicada também em artigos, quer dizer, a planta, o fruto vai extraindo mais azoto, então depois temos que compensar a quantidade de azoto que é colocada e que é extraído pelo fruto posteriormente. Sim. Esta espécie é considerada de fruto ou florestal? É engraçado, ela está no limite. É engraçado porque nas florestas, quando nós, exemplo, quando nós candidatámos o pomar produtor de semente para o ICMF e fizemos a descrição toda do fruto, eles disseram que eles interessavam outro tipo de características, porque consideram-na como florestal. E, portanto, o papel que ela vai ter vai ser ocupar solos pobres e solos degradados. E, portanto, e sobreviver nessas condições. E, portanto, aí o que lhes interessa a eles é as suas origens, de onde é que vem, para saberem como é que as plantas se podem adaptar. Se nós falamos com a de gado, o que interessa é o fruto. Portanto, eu acho que nós podemos é conciliar as duas coisas, mesmo utilizando na floresta, ser uma planta para produzir fruto. E é isso que a gente tem que fazer, para tirar rendimento. Ok, obrigado. Próxima questão. Estou a fazer um projeto para uma propriedade de cerca de 18 hectares em que quero plantar medronheiro, pinheiro manso e avelã. Acham que estas espécies podem ser compatíveis nos mesmos solos? Queria descentralizar as colheitas. Com estas espécies consigo isso? É assim, a aveleira, portanto, passo para a professora Justina, mas o pinheiro manso e o medronheiro são duas espécies muito amplas, quer dizer, elas conseguem adaptar-se a condições muito distintas. Só solos que sejam muito pesados, para ambas as condições, com muita argila ou com muito barro, elas não vão gostar. Portanto, agora a aveleira, Justina, podes dar aí uma ajuda? Sim, relativamente à aveleira, eu agora não tenho de cor quantas horas de frio a aveleira necessita para quebra de dormência, mas não tenho os valores de cor, mas eles estão publicados. A necessidade em horas frio, sendo que essa necessidade em horas frio também varia de variedade para variedade. Por outro lado, a aveleira é uma planta monoica, tem flores masculinas e tem flores femininas, e tem que haver alguma sincronia para haver a polinização. Em termos de colheita, pois estamos a ver as avelãs, já estamos em época de colheita, em alguns clones de maturação mais precoce também já estamos em época de colheita, sendo que é completamente diferente. Na aveleira nós não andamos lá a colher, o sistema de colheita é completamente diferente do medronho. No caso do pinheiro manso, tu é que és a especialista em termos de solos, não me parece que as necessidades e as exigências edáficas da aveleira sejam muito diferentes do medronheiro. Ambas as espécies querem solos bem drenados, até porque o medronheiro, eu há bocadinho não disse, se tivermos solos mal drenados, temos problemas de fungos de solo que podem causar a morte das plantas, e daí a drenagem é fundamental, tal como na aveleira. Ok. Não sei se respondi. Respondeu. Muito obrigado. Portanto, agora para encerrar, pedia se a Filomena Gomes podia fazer uma síntese para a memória futura entre a apresentação e as questões, o que é que nós devemos reter como mais importante. Uau, eu não estava preparada para essa. Memória futura. Ok. Temos uma espécie nossa, medronheiro. Duas coisas. É uma espécie com uma grande elasticidade, uma grande capacidade de adaptação a ambientes muito distintos. Isso é muito bom. É uma espécie que tolera solos degradados, solos pobres, portanto, tolera montanha. Portanto, é uma espécie que está muito bem adaptada para a montanha, portanto, é capaz. Portanto, temos que unir a produção de fruto com a sua capacidade de adaptação.
E também já agora, como o colega da Sugar Bloom dizia, é assim, temos que apostar muito em novos produtos. Por exemplo, era engraçado que ele tem o chocolate com o medronho, não sei se é licor, se é aguardente, e que ele dizia, se nós quiséssemos fazer o Moncherry, os suíços, não conseguíamos bater os suíços, porque eles têm a tecnologia, têm tudo, e produzem uma coisa, e produzem o Moncherry. Mas se quisermos fazer um chocolate com um licor de medronho, isso é possível, é o nosso fruto e é diferente. E acho que isso que nós temos que investir. Temos que ter a melhor planta, temos que identificar para onde é que vamos, selecionar as melhores plantas para os diferentes locais e investir também na transformação para criar essa oportunidade, além dos produtos fermentados que até ao momento constituem o principal objeto em termos do medronho. Acho que há futuro para a fileira, acho que sim. Obrigado. Justina Franco, não sei se quer fazer alguma... Não, Martina, era só para complementar, neste bocadinho eu fui ver as exigências em horas frias das aveleiras. E as variedades que precisam de menos horas frio precisam de 800 horas frio. O que quer dizer que não é em qualquer zona do país que nós, na época do repouso vegetativo, ou seja, quando as aveleiras estão sem folhas, até o abrulhamento conseguimos 800 horas com temperatura igual ou inferior a 7 graus. Sim. Relativamente às perspectivas do medronheiro, a professora Filomena explicou tudo e disse tudo, pensando que, e nós vimos este ano que Portugal é um país que, ano após ano, nós sofremos com os incêndios, e eu que também estou na Serra da Estrela, em 2017 estive no meio dele, este ano estive próximo dele, o medronheiro é uma cultura resiliente e que nos pode ajudar, e por alguma razão a própria EDP, por baixo das linhas de alta tensão, está a ajudar na plantação dos medronheiros. Alguma razão terá, por isso é uma cultura que é nossa, é um fruto que é nosso, onde ainda não temos concorrentes. Podemos aproveitar esta cultura em solos mais marginais, onde não conseguimos produzir outras bem mais exigentes. Agora, também não nos podemos esquecer que é uma cultura que, especialmente quando a colheita, precisa de mão de obra. E não podemos partir para ela sem saber se vamos ou não ter mão de obra, quando, como eu sei que já há pessoas que já têm 40, 50 hectares, é preciso mão de obra para colher. Muito obrigado. Bem-aja. Bem-aja. Obrigada. Bem-aja às duas. Acho que foi um excelente momento de agromeeting, ou seja, de criar massa crítica nas agriculturas de Portugal. Acho que foi um enorme serviço público que aqui fizeram durante esta hora e meia que aqui estiveram. Portanto, agradeço-vos do coração. Agradeço também aos participantes que cá estiveram também. E cá continuaremos na próxima quarta-feira com a Joana Travessas, que nos vem falar sobre a minha experiência na Casa das Palmeiras no turismo em espaço rural. Portanto, eu despeço-me de todos, portanto um grande abraço, uma boa semana. Muito obrigado. Obrigada. Bem-aja. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Obrigado.